Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Torreón, Coahuila, México, na congregação que o reverendo Jesus Antônio Galícia pastoreia, e todos os irmãos reunidos lá, e também os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou internet, em diferentes lugares, nesta ocasião de hoje, sexta-feira, 20 de janeiro deste ano 2023. Nesta ocasião, teremos o tema, o mistério dos 4 tipos de terra. E ele ali, nosso irmão William, usou a escritura do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, versículo 10 ao 11. Ou seja, depois ele explicou a parábola do semeador, deste mesmo capítulo 13, mas no versículo 16. Essa mensagem foi pregada em 26 de novembro de 1997, em Ji-Paraná, Rondônia, Brasil. E vamos ler em São Mateus, capítulo 13, versículo 23. Para não ler todo o capítulo, já leremos ali quando o irmão William ler, leremos o capítulo 23, o versículo 23. Capítulo 13, no versículo 23 diz: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E ele aí, nesta Bíblia, aí ele escreve: os que entendem. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem o semeador semeando a semente da palavra, pregado em domingo 24 de abril de 2006 em São Salvador, El Salvador. Nos diz nosso irmão William: essa boa terra, esse bom coração no qual foi semeada a palavra, vai produzir fruto, porque é terra boa. E quantos estão tipificados nessa terra boa, que são aqui presentes? Por isso estamos aqui, porque estamos representados na terra boa que ouve e entende a palavra. Por isso é tão importante os estudos bíblicos, a pregação, o ensinamento da palavra, como nos dias de Jesus e os apóstolos, que se ensinava a palavra para que todos conhecessem o programa divino correspondente ao tempo da graça, à dispensação da graça. E agora chegamos ao tempo final. Recordemos que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, Cristo. E a boa terra somos nós, que escutamos e entendemos a palavra. E produzem frutos, um a 100 por 1, outros a 60 por 1 e outros a 30 por 1. Todos produzem fruto. E o menor número que Jesus colocou é 30 por 1. Agora, recordem, se tem no estudo bíblico de abril, aí na página 457, esse estudo eu acho que é o mais grosso, porque nesse mês não tinha se dividido por partes, ou seja, que abril é um só,
no de abril, página 457, ahí página 457, aí colocó se colocou ese escrito esse escrito, donde nuestro hermano William allí onde o nosso irmão William ali escribió escreveu la buena tierra, a boa terra como, dos puntos y coloca indivíduo, dos dois puntos, pontos, los hijos de Dios. os filhos de Deus. E escreve os escolhidos, escreve gentios, a 100 por 1. Los escogidos hebreos, Os escolhidos hebreus, dos puntos, dois pontos, 60 por 1. 60 por 1. E escreve os 144 mil hebreus, Apocalipse 7, del 2 al 5, do 2 ao 5 14 e 14 al 1. a 1. O sea, 14. 14, capítulo 14, versículo 1. Y escribe el resto de los E escreve o resto dos filhos a 30 por 1. a 30 por 1. El resto de los hijos de Dios. O resto dos filhos de Deus, dos gentios e dos hebreus. Y ahí está el resto. E aí está o resto 44.000. dos 144 mil El resto también e o resto também cristianismo que do cristianismo, que inclui as virgens fátuas. y vean ustedes E vejam vocês cómo como posición de los a posição dos 144 mil es é mayor maior que la de las do que das fátuas. ellos son los Eles são os eunucos eunucos y e eles están estão no milênio y las fatos no. e as fátuas não. Por eso Por isso, ese segundo lugar produzem esse segundo lugar de producir ese de produzir esse fruto como buena tierra, como boa terra a 60 por 1. y E vean aquí también en la libreta vejam aqui também no caderno, en esta libreta también neste caderno também, dice la palabra diz hablada es la a siguiente. palavra falada é a semente original. Escribe San Mateo 13 Escreve São Mateus 13 y también e também escribe más abajo escreve mais embaixo: toda simiente toda semente tem que ser semeada buena tierra na boa terra para que lleve fruto para que según produza fruto segundo o seu gênero. ella viene Ela en y por el vem mensajero de em cada e edad, pelo mensageiro de cada era ou dispensação. E Jesus Cristo, o Filho do Homem, siembra semeia esa palabra. essa palavra. Y vean en la página 91, E vejam na página 91, 785 parágrafo dice, 785 diz: la palabra de Dios a palavra de Deus é uma semente cuando es sembrada e quando é semeada, vida ela tomará vida, produzirá justamente exatamente o que fala, o que está falando. Se não faz, então não é semente de Deus, ou o semeador não soube como semeá-la. él no era enviado de Dios Ele não era enviado de Deus para semear semente. Ele talvez esteja semeando em cima da rocha ou algo. O semeador semeando a semente. Deus tem cuidado dela que caia no lugar correto. E ele escreve: o semeador é o Filho do Homem. E em cima, a semente la palabra da palavra falada produce lo que fue. produz o que foi falado. Dibuja allí la piedra angular y las edades E desenha aí a pedra angular e as eras e uma estrela de Davi. Isso tínhamos ya leído, já lido, pero para que quede aquí. mas para que fique aqui também neste estudo, Ahora miren, agora vejam. nesta outra Nesta outra, en este otro escrito de este mismo libro neste outro escrito deste mesmo livro, deste mesmo caderno, ele escreve que não
ese estudio, Vi que não tínhamos lido nesse estudo bíblico, foi assim somente essa folha. pero aquí vamos a Mas aqui vamos ter essa que diz a boa terra como y pone el cuerpo místico del e Señor coloca o corpo en místico cada do Senhor Jesus Cristo em cada era. porque en cada edad es el hijo Porque del em hombre cada era siembra, é o Filho do Homem quem semeia, que produce, e aí é que produz. Vê? en cada Em cada era, aqui, en cada edad em cada era, aí estão as 7 e a 8ª. y en cada edad E em cada era es el hijo del hombre é o Filho do Homem sembrando semeando esa simiente, essa semente, mas que recordem es sembrada, que é semeada, pero no es cosechada, mas não é colhida. porque Porque si es cosechada, en se ese é tiempo, colhida nesse mira tempo, lo que ocurre, veja o y que cuándo es ocorre. que tiene que E ocurrir quando esa é que cosecha. tem que ocorrer essa colheita? Dice en el mismo capítulo 13 Diz no mesmo capítulo 13 de San Mateo, de São Mateus, sigue en el verso 24. continua no versículo Él refirió otra 24, parábola diciendo, propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Veja, em cada era foi semeando a semente. pero mientras dormían Mas los hombres, enquanto os homens dormiam, vino su enemigo, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? dijo, un Respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: pues que vayamos y arranquemos. queres que vamos arrancá-lo? Ele disse: No não. sea que al arrancar la cizaña, Porém, arranquéis não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer, juntamente ambos uno juntos, até a ceifa. y al tiempo Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. y los segadores son E os ceifeiros são os anjos, ministerios de Moisés. os ministérios de Moisés e de Elias. Recoged primero Colhei la cizaña, primeiro o joio el mano, e a atai em molhos para queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. o sea que sería Ou seja, que seria en el tiempo de la siega, no tempo da ceifa, en donde onde estaría ocurriendo estaria ocorrendo esa separación. essa separação. Vean en el mismo capítulo 13, Vejam no mesmo capítulo 13, verso versículo 36. 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para a casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. El campo es el mundo. O campo é o mundo, La semilla solo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. que la sembró. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. De manera que como se arranca, allí escribió Apocalipsis Aí 14, escreveu Apocalipse 14, 14 al 20. 14, 14 ao 20. En la otra Biblia creo que está Na outra Bíblia, creio que está. escrito, no la- Outro escrito não trouxe. de maneira que como se arranca De maneira que como se arranca o joio de este siglo, e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado, e a todos que cometem iniquidade, e lança a alusão na fornalha de fogo, onde haverá o pranto e o ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. el que tiene oído, Quem tem ouvidos para ouvir, oiga. ouça. Y ahí él les E aí, explicó ele explicou esa parábola essa parábola del trigo y de la cizaña. do trigo e do joio. Sigue diciendo, Continua dizendo: agora encontramos que também Cristo disse: toda planta que o meu Pai Celestial não semeou será
arrancada e lançada ao fogo. São Mateus 15, 13. Ou seja, que chegará o tempo em que somente os crentes em Cristo vão viver no reino milenial. O joio não passa a grande tribulação para entrar no reino do Messias. Quem foi semeado e o inimigo arrancou. O que foi semeado no coração também não passa ao reino do Messias, ao reino do Senhor. Não entrou no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, disse Cristo, é necessário nascer de novo. Como disse Cristo a Nicodemos, São João capítulo 3, versículo 1 ao 3. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Na mensagem também A Boa Terra, pregado 27 de agosto de 1989 em Santiago do Chile, diz: e chegamos ao tempo final, chegamos à terceira dispensação, e a mensagem da terceira dispensação surgiu. Agora veja como ele ali fala. Nesse momento que tínhamos chegado à terceira dispensação, se refere à dispensação do reino. Potencialmente estávamos na dispensação do reino. E já vamos ver mais adiante isso, do que é algo potencial. Porque depois, em 2016, 2017 ainda, nos dizia, a dispensação da graça está por concluir. Mas não tinha dito, faz 30 anos atrás, que estávamos já na dispensação do reino? Potencialmente estávamos. E a mensagem da terceira dispensação surgiu e multidões escutaram essa mensagem. Leram também, escutaram através do rádio e também da televisão e também através das diferentes pessoas, ministros que pregaram e estiveram também em atividades onde estivemos pregando a mensagem da terceira dispensação, o Evangelho do Reino. Através dos jornais, leram também a mensagem e os 4 grupos foram manifestados. Junto ao caminho, alguns, outros como as pedras, ou seja, pedregais, outros como ou entre espinhos. A semente caiu, foi regada, espalhada e caiu em diferentes lugares. Mas o coração e a mente de cada pessoa esteve em diferentes condições. O coração de uns e o coração de outros. Agora vejam no livro dos selos, na página 411, da 410, diz: alguém me disse, irmão Branham, como na metade da página, alguém me disse, irmão Branham, as pessoas te consideram como profeta. Eu não digo que sou profeta. Ninguém me ouviu dizer isso. Mas digo isso. Se vocês assim creem, e essa pessoa, reticências, e essa pessoa me disse, por que não ensina você como receber o Espírito Santo e como receber essas coisas e os grandes dons espirituais para assim ajudar na igreja? Como posso ensinar álgebra quando nem me escutam, enquanto tento ensinar o alfabeto, o abecedário? Correto. Ele escreve aí álgebra e desenha uma estrela de Davi. Correto. Façam primeiro essas coisas pequenas. Regresse ao princípio e comece limpamente. Amém. Glória. Do que estávamos falando? Não foi minha intenção sair do tema, perdoem. Sim, a pergunta era referente a Elias. Sim. Agora, o Elias que virá aos gentios será um gentil ungido com esse Espírito.
E ele ali escreve Elias. En este libro Neste livro, dibuja una estrella de David. desenha uma estrela de Davi. Y acá en este E aqui, neste outro, escribe Elías. escreve Elias. Es un espíritu. E escreve, é um espírito. Será un gentil ungido con ese espíritu. Será um gentil ungido com esse espírito, porque Deus usa esse mesmo espírito a cada vez que vai tirar seu povo do caos. Vean cómo utiliza Vejam como utiliza esse espírito para tirar o povo do caos. la primera vez vio A primeira vez, viu que este espírito resultou bem, e por isso o traz várias vezes mais. Se ele usasse um espírito educado e muito fino, então somente esse tipo de pessoas o captariam. él más bien trae Ele, o melhor, traz a uma pessoa que apenas conhece o abecedário, o alfabeto, e que não pode pronunciar bem as palavras, um tipo do deserto, e o apresenta às pessoas simples para que eles captem. si hubiera venido una Se tivesse vindo uma pessoa educada, como disse Paulo, não vinha a vós com palavras persuasivas de humana sabedoria, mas com demonstração de poder da ressurreição. y él allí escribe Pablo. E ele ali escreve Paulo. Dios lo mandó allá. Deus o manteve lá em Arábia 3 anos e meio para tirar toda essa sabedoria humana que tinha acumulado. E, com Moisés, tomou 40 anos para tirar tudo o que tinha aprendido sob o faraó. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve Moisés. Agora, eu não digo que Deus não usa reticências. Eu não estou respaldando o analfabetismo, mas estou tentando dizer que não é necessário tanta educação. A sabedoria deste mundo é contrária, reticências. A educação tem sido o maior estorvo que o Evangelho já conheceu. Vejam, ele escreve aí. Ele escreve, a educação é igual. O maior estorvo que o Evangelho já conheceu. Por isso, no escrito que ouvimos há algum tempo, que ele diz, quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele disse, ele não mandou construir hospitais, nem construir escolas. Vem por isso. Isso é um estorvo para o trabalho que Deus enviou desde que Jesus foi ressuscitado e mandou esse trabalho à igreja, foi pregar o Evangelho. E é a educação, como diz aí, o estorvo, o maior estorvo que o Evangelho já teve. Tanto o Evangelho da Graça, como, neste tempo, também o Evangelho do Reino, que esteve sendo pregado. Se não tivéssemos tanta educação, não teríamos estes grandes seminários e demais coisas. As pessoas seriam mais simples e escutariam a palavra. O que acontecerá e ocorrerá no milênio. A terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Será do conhecimento de Deus e seu programa. Mas hoje em dia estão tão educados e sabem tudo, e tão enrolados com as organizações, que o resultado será que ficarão com essas coisas, porque eles receberam esse espírito. Você notou quando uma mulher boa se casa com um homem que não serve para nada? Aquele homem ou vai se endireitar e viver bem, ou a mulher vai se tornar como homem. Isso é como... Se tem aí o das palavras à noiva. Tem uma parte ali que ele fala algo também. Isso está em Cristo, o mistério de Deus revelado. E fizemos aqui também num cartãozinho. Vamos ver se eu tenho aqui nessa Bíblia.
Vamos a leer esa partecita allí. Vamos ler essa partezinha aí. Tengo un marcador también. Está no marcador também. No la teníamos para leerlo, pero Não tínhamos para ler, mas que salió esa partecita ahí. já que saiu essa partezinha aí, Sino también está parte en el libro de citas, senão também está a parte no livro de citações, donde dice onde diz que o se unirá ou se unirá o saldrá por ahí. ou sairá por aí. Ahí en la está por aquí por la página 106, 107, 108 del libro de citas. Está estos extractos. Vamos a ver si conseguimos ese. Vamos ver se conseguimos esse. Yo creo que allí encima del escritorio yo debo tener el marcador. Eu creio que ali em cima no escritório eu devo ter o marcador. Estamos En estudio, em estudo, así en los salones también assim nos salões de também, la universidad, da universidade, ocasiones donde nas salas de universidade, há ocasiões onde también também hay estas pausas así. há essas pausas assim. Pero aquí no tiene. Bueno, si no, en lo que lo consiguen, vamos a seguir Até que consigam, vamos continuar. adelantando un poquito más. Adiantando um Mira, aquí pouquinho yo mais. tengo, Veja, aqui eu tenho. pasé en el. Eu passei no... Recuerdan Aqui eu tenho o marcador. que el hermano William Recordam quando o irmão William dijo que tuviéramos disse esta que Biblia? tivéssemos isso na Bíblia e ele, pois estava, passei a página e estava aí. En la 106, 107, Na 106, 107. De Cristo ao mistério de Deus revelado. porque es de ese mensaje, Porque é dessa mensagem assim que lo tengan, é bom que tenham. y esas E palabras a la novia, essas palavras à noiva são muito importantes tê-las leerlas e a lê-las cada rato, a cada momento. porque son de gran Porque ayuda, são de grande ajuda. porque el hermano Branham ahí Porque o irmão Branham ali nos habló, miren esa nos parte, falou, veja essa partezinha. para no leer mucho, dice, Para não ler muito, diz: ahora agora recordarán esto, recordarão isto. miren, Vejam, dice nuestro hermano William hablando diz de nosso eso. irmão William falando essas palavras. Temos que estar preparados. Eso fue el 8 de enero del Isso foi 8 de janeiro de 2011, umas palavras que ele falou. que estar preparados, Temos que estar preparados, bien unidos, nos mantendo bem unidos no amor divino, recordando siempre las palabras, recordando sempre as palavras do reverendo William Branham, palabras a la novia, umas palavras da noiva, tendo-as como marcador em nossas Bíblias e também no bolso. Vejam, para leerla siempre, lê-la sempre, de modo que sejamos preparados para nos manter firmes sempre no programa divino. Porque, como em todos os tempos, houve lutas espirituais. Há e haverá. Em nosso tempo também. y dice, E diz, irmão Branham, isso foi da mensagem Cristo ao mistério de Deus revelado, de julio de de 28 de julho de 63. dice, Diz, está en el párrafo está no parágrafo 921 de citações. Somente um pedacinho e está ali colocado. página 106. Página 106. Sobretodo, Sobretudo, amaos los unos a los amai-vos uns aos outros. unos a los otros. Amai-vos uns aos outros. Não importa o que o diabo procure dizer. Por agora vocês são um grande grupo, doce e amoroso, mas recordem, minha advertência, Satanás não permitirá que fiquem assim. Não, Senhor. Ele disparará com tudo, mesmo que tiver que trazer alguém que sirva de instrumento. Traerá Ele trará um crítico. siempre hay Sempre há criticones críticos todos los tiempos. em todos os Traerá tempos. un crítico Ele trará um crítico incrédulo y e no es que lo va a buscar
Agora não é que vai buscar de de fora, adentro mismo. é de dentro mesmo. Y lo pondrá para E hacer o que aquella colocará persona para tenga fazer que aquela compañerismo pessoa con tenha ustedes companheirismo com bajo la vocês, quietud. sob a quietude. Entonces E então lo llenará, van a o empezar encherá, vão começar a a sarandear, amistoso, muito amistoso, dar tapinhas nas costas, muito amistoso, bem son astuto. bien astutos, Porque são bem astutos, ese tipo de persona. esse tipo de pessoa. Entonces E então lo llenará con algún o veneno, encherá com algum veneno empezará a correr e entre começará a las correr na igreja com isso. pero no vaya usted Mas não vá você a tomar parte no nisso. tenga usted Não nada tenha que ver con você eso. nada que ver com isso. Manténgase amoroso, Mantenha-se amorosos, los unos para con los otros, amorosos, bondosos uns para com os outros. Ore por esse homem pueda ser salvo también. para que possa ser salvo também, Esa ou mujer, essa mulher. quiera que sea, Quem quer que for. el diablo Veja, o diabo pode usar a un hombre o a una mujer. um homem ou uma mulher. Solo ore por ellos. Somente ore por eles Permanezcan e permaneçam unidos e fiquem do lado do seu pastor. usted, Vê você? su pastor, Ele, sendo o seu pastor, merece seu respeito. y así es en cada lugar. E é assim em cada lugar, em cada congregação. Deben tener. Devem ter respeito ao seu pastor. Él los guiará por Ele os guiará porque está ordenado por Deus hacerlo. para fazê-lo. Ahora, recordarán Agora, esto, recordarão el isto. enemigo vendrá, O inimigo virá. y cuando lo haga, E quando fizer, acérquense lo se aproximem o máximo possível um do outro. E aquele ao que o diabo está usando como inimigo apartará de ustedes, se afastará de vocês ou entrará entrará para ser uno de para ser um de ustedes. vocês. Eso es todo. Isso é tudo. Esa es la parte que estaba Essa é a parte que estávamos lendo del libro do livro de de los sellos en la 411, dos selos na cuando 411. él pone ese ejemplo ahí. Quando ele coloca, ele dá esse exemplo El ali. hombre se endereza, Ou o homem se endireita, ou a mulher termina sendo como ele. y ahí sigue diciendo nuestro E aí hermano continua dizendo o nosso irmão William. nunca vayan a formar grupos. Nunca venham formar grupos, ou seja, nosso irmão William, Marion Branham. Nunca vayan a formar Nunca grupos, venham formar grupos para rumores ou entre clãs ustedes, para murmurar entre o hacer vocês, parte de un clã. ou fazer parte de um clã. Somos uno. Nós somos um. Eu não poderia dizer mão esquerda e estou desgostoso contigo, vou te eliminar porque não é a mão direita. Essa é minha mão esquerda, eu quero que assim permaneça até a ponta dos dedos. Quero que cada parte do meu corpo fique como está. Deus quer que nós, como um corpo de crentes, nos mantenhamos completamente unidos um com o outro. Ou seja, o corpo místico de crentes de era em era é o corpo que está representado nos filhos e filhas de Deus de cada era. E permanecem unidos porque o corpo místico de Cristo está sendo construído e nessa etapa final, que é a etapa mais gloriosa, a etapa do lugar santíssimo, é enchido esse lugar com essas pedras vivas que são os que estão representados ao 100 por 1. Y el hermano William eso lo habló, ya mismito vamos a ver. O irmão William isso falou já, Essa agora parte vamos ver importante. essa parte importante. Diz, vocês têm fitas que tratam sobre essas coisas e também sobre o que nós cremos. Vocês têm fitas que tratam sobre a disciplina na igreja, como devemos nos comportar na igreja de Deus e como temos que nos reunir aqui juntos, sentados em lugares celestiais. Não fique em sua casa. Se Deus está em seu coração, você quase não pode esperar que aquelas portas se abram para entrar e ter companheirismo com seus irmãos. Se você não se sente assim, então direi que é tempo que se coloque a orar, porque estamos nos últimos dias. A Bíblia nos exorta que quanto mais virmos que aquele dia se aproxima, devemos nos amar mais uns aos outros, com amor cristão e amor divino. Devemos congregar em lugares celestiais em Cristo Jesus e nos amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Isso é correto, fiquem juntos. Se você pensa que algum irmão, irmã, está um pouco errado, diga:
recuerden, Agora recordem, es esa parte essa parte do domingo, lo hemos leído, lemos, que es en Revelación, creio que em Revelação, capítulo Apocalipse capítulo 4, 4, onde ele nos habla de que nos fala de que debemos honrar devemos honrar resurrección, que fue a ressurreição que foi domingo, yendo a la actividad, indo à atividade, algo assim diz. y que E que también en otros lugares também em outros lugares diz que es faltar um domingo é pecado diante de Deus. si usted piensa que algún hermano Se você pensa que algum irmão ou irmã está um pouco errado, diga: Senhor, nunca permitas que nasça em mim raiz de amargura, porque isso o afetará e também tiraria Cristo da minha vida. Os ácidos venenosos da malícia, inveja e ódio afastarão imediatamente o Espírito Santo de você. O afastará daqui do tabernáculo. Isso eliminará o Espírito de Deus ou o afugentará daqui, causará dano ao seu pastor. Fará tudo isso, vê você? Não façam vocês isso. Ou melhor, juntem-se o máximo possível, se aproximem, apertem-se, assim como o irmão testificou o ministro aqui na outra noite sobre a fivela, que viu numa visão que se a fivela sobre toda a armadura de Deus, coloque-a, ajuste-se assim um com o outro, junte-se assim um com o outro, amem-se um ao outro, fale bem um sobre o outro, diga coisas boas um sobre o outro, e então Deus os abençoará. E essas palavras, como ele diz aí, tê-las sempre. E vejam, aí cumprimos essa parte de hoje lemos, não estavam para ler, mas lemos. Entrou bem aí essa partezinha, onde o irmão Branham continua dizendo ali, aquele homem ou vai se endireitar e viver bem, ou a mulher vai se tornar como homem. Por isso ele disse, saia dela, porque já estou pronto para efetuar este rapto. E vai se necessitar certo tipo de fé para tirá-los daqui. Certo tipo de fé que é a que vai estar produzindo esse rapto. Ou seja, a fé que a noiva necessita é a fé de rapto que está nos trovões, que está no ensinamento sobre carpa. E ele escreve ali, fé de rapto. Isso diz na página 104 do livro dos selos, e eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva, aparelhar a noiva para ter a fé de rapto, porque com o que temos agora não podemos subir. Há algo que tem que vir para nos preparar, nos aparelhar, porque como estamos agora apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde isso está escrito. E aí você já tem o que ele escreveu nessas páginas. Continua dizendo, na mensagem A Boa Terra diz, todos queremos produzir fruto assim por um. E estamos na dispensação e na era de produzir fruto assim por um. E essas pessoas que ouvem e entendem a mensagem, descobrem que são a boa terra e produzem o fruto correspondente para a era que lhes corresponde viver. Vejam na mensagem. Neste outro livro dos selos, ele escreveu ali na página 411 para que coloquem do lado. Nesse parágrafo, segundo escreve, sabe tudo? E escreve também fé de rapto e a pirâmide as eras. Para que tenham também o desenho que ele fez aqui neste outro livro.
tenía allí abierto. que eu tinha ali aberto. Miren el mensaje. ya Vejam salió na el sol. mensagem Já Saiu o Sol, En la página página 24 dice: 24 diz: lo dinámico o dinâmico da com isso. Pero se dá ello com da isso, com mas um se pollito, ele dá com um fará franguinho, nenhum não bien. fará nenhum bem. Pero quando ello dá com Mas quando ele se encontra com uma águia, ele se coloca em marcha. Amém. O dinâmico com o mecânico. que me refiero, Veio o que me refiro? Isso é, se ele é uma verdadeira águia, agora ele entenderá. Permíteme ponerles en orden Me permita colocar em ordem uma pequena escritura aqui. Creio que estamos desconectados do pero telefone, nosotros estamos aquí. San Juan mas ainda nós estamos aqui. São João 5,24, Jesus disse: quem ouve minha palavra e crê em quem me enviou, tem vida eterna. E ele escreve: ouve é igual entende. Agora fíjense, Agora note, voy bajando la calle, vou solo caminhando tomo pela isso rua literalmente, e somente tome isso literalmente. sin E o que é? entendimiento espiritual, Sem o entendimento espiritual. insinuando Não ninguna outra cosa, insinuando sino nenhuma solo outra diciendo coisa, mas que simplesmente repetindo o que é. Vem? aí la palavra correcta A en griego, palavra correta no grego, no original, diz: entiende quem mi palabra. entende minhas palavras. Ahora, Agora, ou seja, quando diz quem ouve minha palavra, no original diz o irmão Branham que essa parte aí onde diz quem ouve minha palavra, no original diz quem entende minha palavra. Agora, para provar que isso está correto, eu desço aqui, aí diz o irmão Branham, somente tome isso literalmente. Diz, eu desço aqui, e aqui há um bêbado pela rua e com a mulher de algum outro homem agarrada no braço e amaldiçoando e tomando o nome de Deus em vão. E tudo demais dessa forma, se comportando dessa maneira. Ouça, você escutou o que disse aquele pregador? Ou seja, pergunto a ele, a essa pessoa. O escutou? O escutou? Sim, escutei. Isso não significa que ele tem vida eterna. Vem? Quem entende minha palavra. Quem é uma águia. Isso está, essa partezinha está no livro de citações, na página 1297, vamos ler ali. Esse extrato de 1297. Sí, la 1297 abajo de la página 145. Sim, 1297, embaixo, na página 145, ele escreve ali, quem entende a palavra, para que coloque embaixo. Quem entende a palavra. E na outra página, que está na continuação do parágrafo, ali escreve águia, e escreve, quem entende minha palavra tem vida eterna. E desenha uma pirâmide e as eras. E na 1298 diz, você tem potencialmente o penhor, o esperar. Agora, quando você recebe a dinâmica, vocês foram vivificados no mortal, a imortalidade. Faz que todo o corpo venha sujeito à palavra. Fará que vocês se portem diferentes, se vejam diferentes, vivam diferente. Vocês são ressuscitados quando recebem o Espírito Santo em vocês. Então,
mismos son resucitados. Então ali mesmo você é ressuscitado. Entonces, Então, cuando reciben el Espíritu Santo en ustedes, quando recebe o Espírito entonces, Santo em você, então, allí mismo, ali mesmo, aqui allí não mismo estava, son ali mesmo você é ressuscitado. su cuerpo es Seu potencialmente corpo é resucitado. potencialmente ressuscitado. Y él escribe, vean, E ele escreve, vejam, San Juan 3 São João 3, do 1 ao 6, y San Juan 5, e São João del 5, 21 al 29. do 21 ao 29. Y espero un poquito porque están anotando. Espera um pouquinho porque estou Y anotando. también escribe, usted E es também escreve, você é resucitado ressuscitado cuando nace de nuevo. quando nasce de novo. Y E su cuerpo seu corpo es resucitado é ressuscitado potencialmente. potencialmente. Ya van viendo lo que es Já vão vendo o que é e o que abrange essa palavra potencialmente. y arriba E em cima, ahí escribe aí escreve potencialmente também. y escribe E escreve lo mecánico. o mecânico ou a mecânica Es igual. é igual. Y también ahí escribe la E também aí dinámica, escreve a dinâmica es igual. é igual. El bautismo del Espíritu Santo. O batismo do Espírito Santo. Y escribe también E escreve também resurrección espiritual ressurreição espiritual y potencialmente física. e la física. potencialmente a Y física. todo eso ahí escribió. Vejam, tudo isso aí ele escreveu, já depois no estudo vão ter. Ahí de seguro cuando están Aí dando seguramente quando estão dando la, a... ¿me la puede repetir, Pode me maestro? repetir, professor? Por si acaso hay alguien que se le haya Por quedado si, esa última que es larga. se por acaso- Resurrección espiritual Ressurreição espiritual e potencialmente a física. y ahí espero que la hayan anotado. Aí eu espero que tenham anotado, mas depois já sairá escrito. Miren, en el libro de Vejam no livro. también hay un lugar acá. Também tem um lugar aqui. Vamos a ver aquí. En la página 27 del mismo libro de Na Ya página salió el sol, 27 do mesmo livro Já Saiu o Sol. pueden leer la 26, la Podem ler a 26, a 27 para ir. solamente la Eu vou ler partecita somente a partezinha de baixo, donde dice onde diz: ahora cuando él dijo agora, quando ele disse, ou seja, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele sabia como eles iam batizar. Eles sabiam quem era ele. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Vem, vem. Ele disse: ó, eu vejo uma conversa que tinha com a pessoa que estava ali falando. Mas agora, a seguinte coisa, crerás? Vem. Quem ouve minha palavra, e o irmão William escreve, entende e crê em quem me enviou, tem vida eterna. E escreve e crê, ou seja, entende e crê. São João 5:24. E quando em... Estou na página 28. Li página 27 embaixo, página 28 em cima. E quando em ti mora essa nova vida eterna, isso é o potencial. Vem? Quando tiver recebido esse Espírito Santo, que eles receberam em Pentecoste, eles eram o mecânico. Agora o dinâmico tinha que vir. Tinham crido. Agora na mensagem, o selo de Páscoa na página 17. Também uma partezinha aqui.
diz quando caiu sobre Lutero, manifestou a promessa dessa hora. Estou na página 17, la página 15 en inglés. que é a página 15 em inglês. Y él relata, esto fue E ele relata, isto el foi 10 de abril del 65. 10 de abril de 65, Y en el ya salió e el sol, em Já Saiu o Sol, fue el 10, vamos a ver, foi el 18. 18, Siguió en ou el seja, mensaje Ya Salió del ele Sol, continuou siguió nessa mensagem, Já Saiu o Sol, continuou essa linha aqui, había hablado acá porque también tinha relata falado aqui algo porque aqui também relata parecido algo que vemos parecido, ahora, vamos a ver que ahí. lemos agora, vamos ver aí, vejam. Dice, cuando cayó Diz, sobre quando Lutero, caiu sobre Lutero, manifestou essa promessa dessa hora. Quando caiu sobre Wesley, manifestou a promessa dessa hora. Quando cai neste dia, manifesta a promessa dessa hora. Quando caiu sobre Moisés, manifestou a promessa daquela hora. Quando caiu sobre Noé, manifestou a promessa daquela hora. Quando caiu sobre Jesus, manifestou a promessa daquela hora. Vem? É o Espírito Santo descendo para vivificar, para reviver aquelas pessoas que foram pré-ordenadas de Deus para estar no rapto. Isso é, se a verdadeira águia, ele entenderá a mensagem da hora. Se é um verdadeiro águila, Se é uma verdadeira águia. E ele escreve acá E ele escreve aqui no inglês, desta mensagem, dessa mensagem escreve: o Espírito Santo vivifica a palavra em cada era. E também escreve: se é verdadeiro águila, se é verdadeira águia, entenderá a mensagem da hora. se é um verdadeiro águila. Se é uma verdadeira águia, agora, a pequena águia provavelmente estava comendo no curral, mas ele sabia que não estava exatamente correto. Mas depois, quando ouviu a verdade, então recebeu essa verdade. Agora, em João 5,24, Jesus disse, falando dessa maneira: quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Somente pense que simples é isso. Quem crê? Agora, a maneira correta de dizer isso é: quem entende. E ele escreve: quem entende, aqui no livro em espanhol. E aqui, do inglês, escreve: crer é igual entender. E tinha escrito aqui: quem ouve minha palavra e escreve, entende. Ou seja, não é somente ouvir, mas entender. E crer está colocando também. É igual entender. Porque se não se entende, como vai crer em algo que não entendes? Ou seja, crer é entender e ouvir é entender também. Quando a pessoa crê, com base nisso que a pessoa está ouvindo, Deus está obrigado a te mostrar e te abrir o entendimento. Porque você crê. E ao crê-lo, mesmo que no momento não entendas, mas chega um momento em que consegue entender. Porque crestes. Mas como vai entender algo se não crê? Vem? Sigue dizendo. Continua dizendo.
mensaje también, vamos a ver Vejam na mensagem também, vamos ver aqui. en las palabras, sus palabras Em infalibles de suas promesa, palavras página infalíveis de 44 promessa, dice, página 44 diz: pero lo que usted está haciendo en estos mas o que você está fazendo está nesses usted momentos, aceptando vida eterna. está você aceitando vida eterna. Veja o que Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras, ouvir significa entender. Dos ou três testigos, y ya hemos Duas leído ou la três serie de testemunhas, já lemos, já saiu o sello de sol, Pascua, o selo de Páscoa, y ahora sus palabras infalibles, e agora en tres suas lugares palavras encontramos infalíveis, e nos 3 lugares la misma encontramos definición. a mesma definição. En dos o tres testigos conste Em 2 ou 3 testemunhas, toda justicia, conste toda a justiça ou toda a palavra, dice, diz. ahí lo pueden buscar. Aí podem buscar. Oír significa entender. Ouvir significa entender, Aquel vê? que oye mis palabras Aquele y que cree ouve en el minhas que me palavras envió, e crê naquele que me tiene enviou, vida eterna. tem Y no vida vendrá eterna. condenación, E não sino que entrará em pasado condenação, mas que muerte a vida. passou de morte à Ustedes han vida. hecho la cosa Vocês más noble fizeram a coisa que mais hubieran nobre podido que hacer. poderiam ter feito. Sigue diciendo Continua en dizendo, el tema, no tema, vamos a terminar aquí este parrafito. vamos terminar aqui este parágrafo. Diz, Con ellos, com Dios eles, construye Deus la constrói edad de la piedra a angular era da pedra angular en este tiempo. neste ¿Quién? tempo. Com quem? Con Com los que os que entienden. entendem. Mateo 18. él Mateus escritura, 18 é a escritura. Mateo 18. Mateus 18. Vamos a leerla para tenerla. Vamos lê-la para tê-la ali também. 18, 16. 18, 16. Mas si no te oyere, toma un Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Há outros lugares onde também fala mais, que se refere também a isso, Pero esa está buena mas también. essa está boa também. Com ellos, Dios construye Com la edad de eles, la Deus piedra constrói a angular era da pedra en angular. este tiempo, Neste tempo, assim como foi construída a assim edad como foi construída a correspondiente era a cada correspondente a etapa, cada com los que etapa, recibieron la palavra com os que de cada receberam a palavra de cada era, através do de cada mensageiro de cada era. En el mensaje la obra Na de mensagem, los días postreros, a obra dos últimos publicada dias, 5 de março, pregado em 5 de março de 2000, no Equador, Rosa del Oro, Equador, Santa Rosa do Ouro, Equador, e agora, para que produza fruto, uma semente que você tiver semeado, é necessário em acréscimo fazer uma boa terra. Você tem a água necessária, porque se não joga água ou não tem umidade, essa plantinha sai raquítica, magrinha, e o fruto é pequenininho e pouco fruto. E se vê mal a planta e o fruto também. Se vê um fruto não muito bom, ou seja, se vê um fruto como que não é fruto de exportação. Para que tenha uma ideia mais clara. Porque é que assim como se produz fruto bom e exportam para outras nações o fruto de Cristo nessa boa terra, é fruto de exportação. E o levará à casa do nosso Pai Celestial. É um fruto para ser levado à presença de Deus, ou seja, é o rapto. A casa do nosso Pai Celestial, assim que tem que ser o melhor fruto. E agora nós, todos desejamos produzir a 100 por 1. Portanto, necessitamos água. A água representa o Espírito Santo e também representa a palavra. Portanto, necessitamos em acréscimo a ter recebido o Espírito Santo. Necessitamos que estejam nos dando água e água da palavra revelada, para que assim produzamos muito fruto e que o sol também esteja nos dando. Porque por meio do sol vem muitas vitaminas para as plantas. E por meio de Cristo, o sol de justiça resplandecendo sobre nós, vem muitas vitaminas espirituais, muita revelação divina que nos alimenta a alma, para que produzamos muito fruto. Na mensagem, o ramo que produz fruto desde a raiz da árvore noiva, pregado sábado 7 de agosto de 2010 em Bogotá, Colômbia, diz, por exemplo, o reverendo William Branham foi transportado ao futuro no meio da igreja e
viu uma grande carpa catedral onde estava se realizando atividades, estava se pregando, estava sendo feitos chamamentos. As pessoas vinham chorando para receber o Senhor. Se orava por eles também e se orava pelos doentes. E em nenhum dos ramos passados se viu o cumprimento dessa promessa. Mesmo que o sétimo ramo da sétima era da igreja gentia quis produzi-la, mas não foi permitido. E agora a promessa é que vai surgir no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo uma grande carpa catedral. Vai ser produzido nesse ramo que produzirá o fruto do último dia, o ramo da era da pedra angular. Não há outro lugar. Aí é onde Cristo vai, pelo seu Espírito, produzir tudo o que Ele prometeu para a sua igreja. Todas as bênçãos que Ele prometeu para a sua igreja, vai trazer a esse ramo. Nesse broto, nesse rebento que nasce do trono, e vem direto do trono que se coloca em cima na igreja, em cima sobre as 7 eras. Aí houve uma brecha e depois vem essa era da pedra angular, mas vem diretamente do tronco. Aí é onde veremos o que foi chamado pelo anjo, que apareceu o reverendo William Branham, a terceira etapa. Aí é onde haverá um ministério que lhes pregará até os perdidos. Será essa terceira etapa para a noiva, a igreja noiva, para falar as bênçãos, para que recebam a fé para ser transformados e raptados, recebendo a revelação do sétimo selo. Vejam como serão recebidas as bênçãos para a igreja noiva, pela palavra falada, porque a terceira etapa é a palavra sendo falada. E também, essa terceira etapa operará para as virgens insensatas, operará também para os 144 mil hebreus. E também operará para os perdidos. Não para a salvação, para os perdidos. Porque já terá se fechado a porta de misericórdia no céu e já não haverá mais tempo para entrar a fazer parte do corpo místico de Cristo, obtendo consequentemente primeiro o novo nascimento. Mas que então será para que tomem força para passar pela grande tribulação e dar suas vidas na grande tribulação. Na mensagem do Trono de Misericórdia, pregado em 21 de julho de 2002, em São Lucas, Zacatepeques, Guatemala, diz: agora vejam a data que essa mensagem foi pregada e que foi depois, ou seja, foi 21 de julho. E vejam aqui o que ele diz. Cristo está fazendo com esse vencedor. É o mesmo que o Pai Celestial fez com ele. Deus colocou Cristo como administrador dos céus e da terra. E agora Cristo vai ter um servo fiel e prudente que estará com ele, com Cristo, e vai estar trabalhando nesse reino milenial de Cristo, vai ter o poder e a autoridade da parte de Cristo, e Cristo vai atuar por meio dele. E esse anjo mensageiro vai operar no nome do Senhor Jesus Cristo, vai atuar no nome do Senhor Jesus Cristo, vai trabalhar nesse reino milenial de Cristo, e depois por toda a eternidade, no reino de Cristo. Como ele dizia que esse mensageiro é o do século 20, 21, 22, 23, 24 e de todos os séculos, porque é eterno. Será eterno. E vai ser quem estará com Cristo em seu trono, assim como Jesus Cristo se sentou com o Pai no seu trono. Assim que podemos ver que é muito grande a bênção que há da parte de Deus, da parte de Cristo, no reino de Cristo para o vencedor. E os que com ele estarão na etapa final da Igreja de Jesus Cristo, que é a etapa da era da pedra angular, terão uma bênção muito grande no reino milenial de Cristo, porque esse será o gabinete desse mensageiro do Senhor Jesus Cristo, como o gabinete de cada anjo mensageiro. É o grupo da sua era. Quando se diz anjo mensageiro de Jesus Cristo, vejam,
é o mensageiro correspondente a cada era de la iglesia da igreja. y E ahí él dice, aí ele diz: envía su ángel. envia o seu anjo. Es el ángel mensajero de É o anjo mensageiro de cada era. Por lo tanto, tendrá Cristo en su iglesia Portanto, terá Cristo em sua igreja um ministério de pedra angular. E terá um mensageiro de pedra angular. tendrá un grupo E terá um escogidos grupo de escolhidos de angular, pedra angular. como Como a explosión que hubo, que a explosão que houve, que caíram muitas los pedrinhas. carros E as pessoas dos carros agarraron, eso lo leímos hace pegaram poco, isso, lemos faz pouco tempo. Depois, tengamos algún momento, quando tivermos algum momento, também voltaremos a ler essa parte. que Que eram eran piedras pedras que foram cortadas de ese monte desse monte y representan los e escogidos. representam os escolhidos de Deus. Tendrá un grupo de E escogidos terá um grupo de piedra angular, escolhidos de pedra angular. porque somos el grupo de Porque escogidos somos o grupo de de la- escolhidos de la da pedra era angular. da pedra angular. Ahora vean en el Agora mensaje de vejam Hebreos, na mensagem em vamos a ver Hebreus, algo vamos ver algo aqui, que él nos dice, que ele nos diz. en la página 24 Na del página libro de Hebreos 24 do 6, livro Hebreus parte 1 6, dice, parte 1 diz: pero son las cosas que usted ve mas são as en su coisas que espíritu você vê em seu espírito a través de la através da palavra. palabra. La palabra es el espejo A de Dios, palavra é o espelho refleja de Deus que lo reflete que él es o que ele y é lo que usted, e o que você é. o sea, en este tiempo somos Ou seja, neste tempo somos piedras angulares, pedras angulares porque pertenecemos porque a la pertencemos edad de la piedra à angular. era da Y la pedra angular. palabra es E a palavra é la que a que muestra nos mostra lo que o cada que uno de nosotros cada um de nós somos. esa simiente, Essa semente, palavra, al ciento que por uno. produz ao cento por um, ao 100 por um. E como sabemos, porque nos vemos no espelho da palavra e Somos esa buena descobrimos que somos essa boa terra. tierra. Aleluya. Aleluia. Oh, vá, você diz, reticências, este é o único livro do mundo que diz a você de onde você veio, quem é você e para onde você está indo. Ele escreve aí, a palavra é igual, espelho de Deus, e desenha uma estrela de Davi. Mostre-me qualquer página de literatura em alguma parte, reticências, com toda a ciência ou qualquer coisa a mais. Cada livro tão bom que tenha sido escrito, nenhum deles pode dizer isso. Este é o espelho de Deus que mostra o que ele é e o que você é. Então, no meio há uma linha de sangue que mostra o que você pode ser, se quer fazer a eleição, a escolha. Aí está, por um Espírito. Continua dizendo aqui nosso irmão William, portanto, essa é a etapa, a era da igreja, que estando viva, receberá sua adoção. Consequentemente, receberá as maiores bênçãos do reino de Cristo. E se não escutaram bem, escute de novo. Será a etapa, a era, que receberá as maiores bênçãos do reino do Senhor Jesus Cristo. Será o grupo que estará mais perto de Jesus Cristo. E agora, um bom exemplo nos deu Deus por meio do reverendo William Branham, quando nos disse que o poder de Jesus Cristo vai ser manifestado em toda a sua plenitude e que Cristo vai realizar grandes milagres, maravilhas e sinais a nível mundial. E chamou essa etapa a terceira etapa. E diz que virá pessoas buscando misericórdia. Haverá chamamentos de altar para as pessoas buscarem a misericórdia de Cristo. Mas diz o reverendo William Branham, para esse tempo, já não haverá misericórdia no céu. Cristo já terá saído do trono do Pai.
Agora vejam na página 370 do livro dos selos, nos dice, nos diz: entonces, então, allí se encontraban, ali se encontravam, parte de cima. no tenían ni en dónde esconderse. Não tinham nem onde se Y esconder. la Biblia dice, E a decían Bíblia los diz: montes, e las diziam aos peñas, montes caed e sobre às rochas: nosotros, caíde sobre y nós, escondernos de e la cara de escondei-nos aquel da cara daquele. E aí escreve o juiz que está sentado sobre o trono. trono de David. Escribe, Trono de Davi y de la escreve. ira del cordero, E da ira do cordeiro. escribe león. E escreve Ellos leão. trataron de arrepentirse, Eles tentaram se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes, escreve reinos, e às pedras, e aí escreve os governantes. Governantes. Oraram, pero las oraciones mas as orações fueron hechas foram muy feitas tarde. muito tarde. Y él escribe, no había E ele sangre escreve: en el não havia propiciatorio. sangue no propiciatório. También aquí en una E partecita também escribe, aqui numa partezinha escreve. escribe el trono de David. También, Escreve o trono de Davi também. y ahí, más arriba, E al aí, ladito también había ao ladinho escrito, também tinha escrito con Elías y Moisés reclamación. com Elias e Moisés Pero lo que reclamação. estamos leyendo ahora, Mas o que estamos lendo agora, e aí escreve nessa parte também orações fuera de tiempo, fora de tempo aceptable. aceitável. No eran aceptables Ou seja, não eram aceitáveis nesse tempo, porque foram fora de tempo. hermanos y hermanas, Irmãos e cuán irmãs, maravillosa es la quão misericordia maravilhosa é a de Dios misericórdia e extendida hacia bondade de Deus estendida para as Israel pessoas. estava cegado por Israel quase esteve 2000 cego anos por para quase se 2000 anos dar para a assim nos dar a nós, gentiles, e escreve gentios a oportunidade para nos ¿Ha arrepender. rechazado usted esa misericordia? Você rejeitou essa misericórdia? E ¿Es usted? quem é você? ¿De dónde vino? De onde veio e para onde vai? Você não pode obter a resposta do médico. Não há nenhum outro livro em todo o mundo que possa dizer a você quem é, ¿De dónde vino? de onde veio e onde vai. La Só Biblia. a Bíblia. Piensen allí cuando E dice note ali quando lemos em Hebreus, onde diz que el único libro que o único que livro muestra y que refleja mostra e reflete que, que es un espejo, que es la que é um palabra, espelho, que é a es la Biblia. palavra, é a Bíblia. El libro que refleja O livro que lo que reflete ele é e lo que o usted que é. ele é e o que você é. Ahora, usted sabe que tiene la Agora sangre você del sabe Cordero que para tem o sangue do representarlo en su Cordeiro lugar. para representá-lo em seu lugar. Y por eso puede ver a dónde E va. por isso pode ver onde vai. Entonces, si E Dios hizo então, eso por usted, se Deus fez lo isso mínimo por que você, o podemos hacer mínimo que nosotros podemos es fazer é aceptar lo que Él ha aceitar o que ele fez. hecho. Todo lo que Él É nos pide tudo que hagamos. ele nos pede que façamos. E ele escreve ali o sangue e desenha ali Pequeña estrella de uma pequena estrela de Davi. Ahora, Agora, si me extiendo más en este estudio, estaremos tocando lo se me que estendo mais neste para estudo, amanhã. estaremos tocando o que é para amanhã. Y el otro día era E outro dia era a pregação del séptimo sello. do sétimo selo. Y él escribe, hermano William, dibuja E o irmão William escreve, desenha uma estrela de Davi, escreve: extiendo más se me estendo mais y e muchos puntos suspensivos. muitas reticências. Ahora, si me extiendo más en este Agora, se me estendo mais nesse estudo, estaremos tocando o que é para amanhã. Não posso continuar. Inclinemos nossa cabeça por um momento, meu amigo precioso. Se você não aceitou o amor desse Deus do qual esteve falando, escute bem. Se você não aceitou seu amor e misericórdia, então terá que sofrer seus juízos e sua ira. Agora, vocês estão... Escute isso agora bem. Notem aqui. Agora vocês estão na mesma posição em que estiveram Adão e Eva lá no Éden. Recordem que estamos de regresso ao Éden. Tem o direito, porque tem livre-arbítrio. Podem tomar, e escreve na alma, podem tomar da árvore da vida ou podem tomar a via do juízo. E ele escreve aí, a árvore da vida, o Éden, hoje. Continua dizendo, diz que essa terceira etapa, nosso irmão William, nessa mensagem, trono de misericórdia,
diz que essa terceira etapa é para o mundo, vai ver o poder de Deus no mundo manifestado em toda a sua plenitude. Será para as virgens insensatas também. Aí as virgens insensatas verão Cristo manifestado em toda a sua plenitude. Haverá um ministério que mostrará grandes sinais e maravilhas. E será também para a noiva, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque será no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nessa etapa é que os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. É a etapa de ressurreição e transformação para os escolhidos de Deus. Agora vejam, aqui nos diz, não quero passar do tempo, mas vamos bem. Diz, nessa mesma mensagem que estamos lendo de Hebreus 6, parte 1, página 25, onde estamos lendo, mas já na página 25 diz, como chegamos à perfeição? Isso é o que queremos saber. Cristo é aperfeiçoado. Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo da nossa paz foi sobre ele. Pelas suas chagas fomos curados. Isso é o corpo que queremos alcançar. Isso é o corpo. Porque se você está nesse corpo, você nunca verá juízo. Você nunca provará a morte. E desenha uma pirâmide às eras. Vejam, se você está nesse corpo, ou seja, no corpo místico de crentes, você nunca provará da morte. Você é livre de toda a morte, juízo, pecado e todas as demais coisas quando você está nesse corpo. E ele aí escreve, ver o sangue e passarei. Verei o sangue e passarei, uma estrela de Davi. Como você entra nisso, pregador? Por se unir a este tabernáculo? Você ainda está perdido. Não poderia se unir de nenhum modo a ele. Não temos nenhum livro. Como entramos nele? Por se unir a alguma igreja? Não, Senhor. Como entramos nisso? Você é nascido nele. 1 Coríntios 12. Porque por um Espírito somos todos batizados em um corpo. E aí desenha outra pirâmide às eras. Pelo batismo do Espírito Santo, somos batizados nesse corpo, outra pirâmide às eras. E somos livres do pecado. Deus não te vê mais, Ele somente vê Cristo. E quando você está nesse corpo, Deus não pode julgar esse corpo. Ele já o julgou. Ele tomou nossos juízos e nos convidou para que entrássemos e pela fé, por meio da graça, ingressamos e aceitamos nosso perdão. E o Espírito Santo nos traz a este companheirismo com Ele. E nós não andamos mais atrás, das coisas do mundo, mas que caminhamos no Espírito, vivificados. A palavra veio a nós, Ele morreu em meu lugar. Eu sou vivificado. Aqui estou. Quem esteve uma vez morto em pecado e transgressões foi vivificado. Todos os meus desejos são para servir a Ele. Todo o meu amor é para Ele. Todo o meu andar quero que seja em seu nome, ou por onde quer que eu for, ou qualquer coisa que fizer. Eu o glorifico. Se estou caçando, se estou pescando, se estou jogando bola, se estou qualquer coisa que estou fazendo, eu devo ser Cristo em mim. E desenha uma estrela de Davi. Em semelhante vida que para o homem desejar ser nessa maneira, não fofocando, não caluniando e alvoroçando sobre suas igrejas. Você capta?
por um Espírito somos batizados nesse corpo. E, quando eu vir o sangue, passarei de vós. E desenha outra estrela de Davi. Escute. Vamos ler só um pouquinho mais. Lá, aqui, um pouquinho, por favor. O que nunca poderia tornar perfeitos que se aproximam, porque, versículo 2 do capítulo 10. Porque então não teriam cessado de serem oferecidos. Aí leu uma citação. Sim, diz o irmão Branham. Sim, isso poderia ser tornar a pessoa perfeita. E Deus requer perfeição. E aí desenha uma pirâmide e escreve 50 em cima na pirâmide. E do lado escreve 8. E embaixo as eras. E escreve também. Traço 49. Do 1 ao 49. Na parte aí das eras embaixo. Se guardando as leis e praticando todos os mandamentos, o tornaria perfeito, então não há necessidade de ter algo mais. Você está feito já perfeito. Porque quando você é perfeito, você é eterno. Porque Deus é o único que é eterno. E Deus é o único perfeito. E a única maneira que você pode ser eterno é se tornar parte de Deus. E desenha uma estrela de Davi e escreve: quem é perfeito é eterno. Continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo. E nessa manifestação plena de Deus, na terceira etapa, na qual diz o reverendo William Branham que já não haverá misericórdia no céu, no trono de Deus, já não haverá misericórdia, porque já não estará o sangue de Cristo lá. E Cristo já não estará intercedendo como sumo sacerdote. Agora, e como é que vão receber misericórdia as pessoas? É que Cristo estará manifestado em toda a sua plenitude, em seu trono humano. Vejam aqui algo. Na mensagem, vamos um pouquinho mais. E desde aí, estenderá misericórdia. E desde aí, operará em misericórdia a favor de muitas pessoas. E desde aí será que Cristo estenderá sua misericórdia ao povo hebreu também. Agora vejam na mensagem Desvelando Deus, na página 19, diz, embaixo 19 e 20, notem, ele disse, se esse grão de trigo não cair em terra e morrer, permanece sozinho. Eles não podiam entender como. Por que não puderam vê-lo? Aí estava um homem. Eles vêm ver Deus e viram um homem. Vê? Eles não puderam ver Deus porque Deus estava oculto para eles. Agora, mantenham isso em mente. Deus estava velado, oculto em um homem. Eles podiam dizer, nenhum homem pode fazer isso se não é de Deus. Nenhum homem pode fazê-lo. E como é que aqui está parado um homem e as obras de Deus se manifestam através dele? Através dele? Vejam, eles não podiam entender que Deus estava velado. Ele estava velado em um homem, como ele sempre o esteve. Sempre Deus esteve velado em um homem. Cada vez que ele vai se manifestar no meio da raça humana. Mas ele estava velado para eles. Ele estava em seu templo humano. Escreve Deus velado no templo humano e desenha uma estrela de Davi. Deus estava em um templo humano. Por favor, sejam cuidadosos. Agora, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vejam, Deus velado, se escondendo do mundo, velado em um ser humano.
vem, y estaba Dios. aqui estava Deus. Griegos diciendo, Aqueles gregos "Queremos verlo a dizendo, él". queremos vê-lo. E Jesus disse, um grão de trigo tem que cair e morrer. Você tem que morrer a todas as suas ideias. Tem que se desfazer dos seus próprios pensamentos, da mesma forma que fizeram aqueles discípulos. Eles não podiam explicar aquilo de comer seu corpo e tomar seu sangue, mas veja, eles já tinham morrido a essas coisas. Eles tinham morrido para um princípio, tinham morrido para Cristo. Não importava o que ele fizesse, nem o derrotado que parecesse. Eles criam de qualquer forma. E desenham uma estrela de Davi. Vê? Eles podiam ver aquele homem, reticências. Um homem que comia, bebia, caminhou com eles, falou com eles, usava o mesmo tipo de roupa que eles usavam, pescava, dormia, tudo demais, nascido aqui na terra. Mas esse era Deus. Assim que os gregos não puderam vê-lo porque ele estava oculto para eles em um corpo humano. Notem sua palavra para eles. A menos que esse grão de trigo caia na terra, Deus escondido na forma de um homem, e se escondendo da sua vista. Eles somente podiam ver um homem, mas aqueles predestinados viam Deus. Um via um homem e o outro via Deus. E ele escreve Deus velado em um ser humano. Você o crê. E uma estrela de Davi desenha ali. Vê? E era Deus velado no ser humano. E ambos estavam corretos, os gregos e os predestinados. Mas a sua fé, nisso que você não vê, você o crê de qualquer forma. Vou ler novamente, porque veja essa parte aqui. Diz, uns viam um homem, ou seja, os gregos, o outro via Deus, ou seja, os predestinados. Mas a sua fé, nisso que você não vê, você crê de qualquer forma. Deus velado em um ser humano. Ele estava nessa carne, e essa carne era seu véu. O véu foi rasgado para que Deus fosse manifestado. No Velho Testamento, Deus estava oculto quando, em seu trono de misericórdia, Deus estava oculto quando estava em seu trono de misericórdia. No trono de misericórdia, mediante um véu. Ele escreve o trono de misericórdia mediante um véu. No Velho Testamento, Deus estava em um templo, mas o povo entrava e adorava assim. Mas recorde, havia um véu, amém, que ocultava a Deus. Eles sabiam que Deus estava ali. Eles não podiam vê-lo. Aquele pilar de fogo não voltou a aparecer ali. Vocês notaram? Não houve outra ocasião na Escritura, desde que aquele pilar de fogo se ocultou atrás daquele véu, em que voltasse a se mostrar novamente até que veio de Jesus Cristo. Deus estava velado. Quando ele esteve na terra, ele disse, eu venho de Deus e volto a Deus. Depois Paulo, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, em seu caminho a Damasco, ali estava de novo aquele pilar de fogo. O que era? Tinha saído do véu. Glória a Deus. Ele estava atrás do véu. Agora, ele estava atrás do quê? Véu de carne. Veja, pele de texugo, atrás do véu. E quando esse véu foi rasgado no dia da crucificação, o véu no qual ele estava envolvido foi rasgado no dia da crucificação. O trono, cadeira de misericórdia, se viu à plena vista. Agora, os judeus não podem entender como é que Deus podia ter misericórdia por um povo pecador e perdido, como somos nós. Mas eles não podiam ver quem estava dando misericórdia, porque ele estava oculto. Ele estava atrás do lugar de misericórdia no interior, coberto com pele de texugo que penduravam para ocultá-lo. Anteriormente, se qualquer homem penetrasse atrás desse véu, era a morte súbita. Vamos receber uma lição aqui no minuto. Veja se você pode receber. Ir atrás daquelas peles.
Até um dos filhos do sacerdote tentou fazê-lo numa ocasião e morreu. E esses eram os filhos de Arão. Não vá atrás desse véu, o homem que entrou atrás reticências. Porque não havia redenção ainda. Não havia redenção alguma ainda naquilo. Era potencialmente. Era somente potencialmente. E qualquer coisa potencial não é ainda coisa real. Vejam como estamos agora compreendendo. Até tudo o que recebemos em todo esse tempo, no qual era potencialmente o que tínhamos recebido. Ou seja, vejam em todos os ângulos. E qualquer coisa potencial não é ainda a coisa real. E ele escreve: o potencial não é ainda o real. E desenha 2 estrelas de Davi aí. Vejam, somente potencialmente havia redenção, o pecado era coberto. Remitido, quero dizer. Era remitido. Remitido quer dizer divorciado e lançado de lado, colocado de lado. E o sangue do cordeiro e bodes não podiam fazer isso. Assim que o Senhor se ocultava atrás de um véu. Se ocultava atrás de um véu. Agora, atrás daquele véu, onde ele se ocultava, entrar ali, um homem cairia morto se entrasse ou tentasse entrar atrás do véu. Mas desde Pentecoste, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de cima a baixo para aquela geração, Jesus foi esse Deus velado. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpagos e rasgou aquele véu de cima a baixo, de tal forma que o assento de misericórdia se viu plenamente, mas eles estavam muito cegos para poder vê-lo. Como Moisés disse aqui, Paulo lendo de Moisés, quando Moisés é lido hoje ainda, o véu permanece em seus corações. Ó irmão, irmã, isso foi o que fizeram os judeus quando o véu foi rasgado. E Deus esteve à plena vista deles, pendurado na cruz. Ele estava na vista, mas eles não puderam vê-lo. Agora, isso é o que ocorreu com o povo hebreu, e é o que ocorrerá com os gentios também. Já essa parte tínhamos lido assim que essa hora, porque continua dizendo: será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? E ele escreve: na segunda vinda, os gentios fazem o mesmo que os judeus fizeram na primeira vinda. Aí, vejam, o viram pendurado na cruz quando esse véu foi rasgado, e o viram e o rejeitaram. E aqui, não diz Apocalipse 11, que depois de terminar seu testemunho, a besta fará guerra contra eles e o matará? E seus cadáveres serão colocados na praça. Vejam como no meio dos gentios também ocorrerá o mesmo. Versículo 7 do capítulo 11. Quando tiver acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. E seus cadáveres estarão na praça da grande cidade que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. E o dos povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados.
E os moradores da terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. E enviarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas tinham atormentado os moradores da terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles o espírito de vida enviado por Deus, e se levantaram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Recordem que a primeira vinda era como Cordeiro de Deus. E agora vão pensar que ainda é Cordeiro. E vão ter a surpresa, que é o leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Aí a obra era de redenção. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: sube aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto e a 10ª parte da cidade se derrubou, e pelo terremoto morreram o número de 7.000 homens. E os demais se atemorizaram e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou. Eis o terceiro ai. Vem em breve. E recordem que depois dos selos vem as trombetas, e nas trombetas, note que nas trombetas há 3 ais. Vamos ver aqui, 3 ais. Vejam, na quinta é o primeiro. Vamos corroborar isto. E na sexta, o segundo, e esse terceiro ai. Vejam aqui algo, já que tocamos algo aqui. Tem uma parte onde ele diz: o capítulo 9 do livro do Apocalipse, versículo 11 diz: e tem por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Vem na quinta trombeta. Depois disso vem ainda 2 ais. Depois disto. Isso está já nas 7 trombetas. Que ocorre depois da abertura do 7º selo. E esse é o que lemos, o segundo. Vemos ali o primeiro. Esse é o segundo ai. E depois das trombetas que vêm as taças. Aí tudo isso foi até o capítulo 19. Vejam tudo o que é mostrado aí. As trombetas, as taças, as pragas que são derramados pelas pragas, pelas taças, tudo isso é o que estaria sendo revelado no cumprimento da visão da carpa e todo o ensinamento que está sendo dado, porque isso foi o que o irmão Branham
profetizou que ia estar ocorrendo nesse tempo. O pregar as pragas, as trombetas, as taças e as pragas. E tudo isso é o que Deus está cumprindo neste tempo final. Veja, continua dizendo aqui, na mensagem do trono de misericórdia, e aí vamos deixar, diz o irmão William, vamos um pouquinho antes para ir entrelaçando agora. E como é que vai receber misericórdia as pessoas? É que Cristo estará manifestado em toda a sua plenitude em seu trono humano. E desde aí estenderá misericórdia, e desde aí operará em misericórdia a favor de muitas pessoas. E desde aí será que Cristo estenderá sua misericórdia ao povo hebreu também. E aí vamos deixar. Vamos nos deter aí para não continuar, porque até aí está bem. Já vimos como será que Cristo estenderá sua misericórdia ao povo hebreu, desde o seu trono humano e desde o seu trono como era, a era da pedra angular. Ou seja, desde esse outro propiciatório. Isso estivemos falando essa semana e podem unir essa mensagem com a de hoje. E aí, com a de hoje, creio que se falou claro, como aqui mais adiante diz, o trono de Cristo em sua igreja como era o da era da pedra angular, composta pelos escolhidos de Deus nesse tempo final. E aí estará o trono humano de Cristo, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vejam como tudo isso está agora sendo cumprido e já não é potencialmente, agora é o real. Vejam, com o que ouvimos, ninguém terá que interpretar nada. Porque eu creio que o ditado que usamos lá em Porto Rico é muito acertado para essa ocasião. Lá se diz, quando se fala tão claro que não há lugar a dúvidas do que se falou, que tudo fica aberto à mente humana, se diz, mais claro não canta um galo, portanto, mais claro não posso falar pelo momento. Ou seja, mais adiante se estaria falando mais claro, esse mais adiante é agora. E eu creio que falamos bastante claro para que os sábios, os escolhidos de Deus da boa terra, ouçam e entendam como é que aí disse em quem ouve, como foi? Vamos buscar rapidinho. Isso é em Já Saiu o Sol. Quem ouve, ou seja, entende e crê. E fomos encontrados dignos de escapar de todos os juízos que virão, ou seja, a grande tribulação, e estar em pé diante do Filho do Homem, porque ouvimos, entendemos, cremos no que Deus está realizando neste tempo final. E como Deus esteve cumprindo de uma maneira tão simples, que damos graças a Deus por ter nos colocado a viver neste tempo tão grandioso, tão glorioso, e nos abrir o entendimento, porque somos essa boa terra que está produzindo a 100 por 1 os que formariam a era da pedra angular, o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Vamos nos colocar em pé e já vamos ter este tema, o mistério dos 4 tipos de terra. Deixamos assim, imediatamente conosco, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor
William Soto Santiago.